Eduardo, conhecido como Badu. Sou membro fundador da comunidade Maria Serva da Trindade, da Arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro. Tenho 36 anos, sou casado com a Gisele, que está aí no nosso meio. Sou pai de 3 filhos, o Miguel, o Rafael e o Eduardo. E minha esposa está grávida há 12 semanas. É uma alegria estar aqui para partilhar mais uma vez a palavra com vocês. Quem esteve aqui ano passado? Levanta o braço. E nós falamos sobre a temática que nós iremos retomar hoje, que era sobre oração. E à noite o Dinho vai falar já o segundo nível da torre de oração, e amanhã nós iremos falar o terceiro nível, que é já a questão de demarcação de território, demônios territoriais e tantas outras coisas. Esse primeiro momento é o momento em que nós somos chamados a orar. Saber como orar, para que possamos começar levantando a torre de forma correta. Então vamos pegar em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, onde os discípulos pedem ao Senhor para que Jesus pudesse ensiná-los a orar. Enquanto isso, você vai buscando aí quem já achou a palavra de Lucas 11, e quem já tem uma torre de oração já constituída e levantada, levanta o braço, só para a gente ter uma noção. Glória a Deus. Quem deseja levantar uma torre aí, levanta o braço. Amém. Então, Lucas capítulo 11 vai dizer o seguinte: um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães, eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa de sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Todo aquele que bate recebe, aquele que procura acha, e ao que bater lhes se abrirá. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender, que os discípulos não pediram a Jesus para que pudesse ensiná-los a pregar. Também não pediu a Jesus que lhe ensinassem a cantar. Todavia, aqueles discípulos pediram a Jesus algo que é vital na vida da igreja: ensina-nos a orar. Muitas vezes nós estamos gastando tempo querendo aprender a pregar, querendo aprender a ministrar a música, querendo aprender até a evangelizar, mas todavia nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos rezar como convém. Jesus vai dizer: vós não recebestes porque não sabeis pedir. E até mesmo a oração do Pai Nosso nós rezamos errado, porque nós rezamos de forma mecânica. Porque quando nós falamos perdoai-nos as nossas ofensas, muitas vezes a gente fala perdoa as nossas ofensas. As nossas ofensas nunca serão perdoadas. Quem será perdoado será eu, será você. Então nós temos que falar perdoai-nos, para que possamos entender que nós somos detentores da ação salvífica de Deus. Nós precisamos até fazer uma recapitulação, pegar um resumo, fazer memória de tudo aquilo que a gente ensinou lá no primeiro catecismo, ler aquele livro de primeiro catecismo, segundo catecismo, sobre oração. Porque muitas vezes nós não sabemos orar o básico, e nós queremos levantar torno de oração para destronar os altares de Satanás, e nós vamos perder. Eu estou falando isso para vocês, algo que pequeno,
mas que tem um grande significado, porque nós precisamos entender que nós precisamos orar, sabendo o que nós estamos fazendo. Quando nós começamos, reza o Pai Nosso, a gente reza de forma mecânica. Reza uma Ave Maria, nós rezamos de forma mecânica. E por que aqueles discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar? Porque eles viram Jesus orando. Eles entenderam que a única forma que Jesus se relacionava com o Pai era por meio da oração. Então fala para a pessoa que está do seu lado: você quer ter relacionamento com o Pai? Busca-o na oração. E pergunte a Ele: quanto tempo você tem dado na oração diária? Meus irmãos, a torre de oração é uma oração comunitária, mas o fruto da oração comunitária se dará pela minha oração pessoal. Eu preciso entrar no quarto, entrar no secreto, orar, como o Jean trouxe agora na pregação da manhã, voltar ao sacrário, fazer a minha adoração, fazer a minha rendição diante de Deus, porque aí quando eu me reunir com os irmãos, vai explodir, o fogo vai descer, a unção de Deus vai vir, e nós vamos estar treinados para ouvir o Senhor. Porque a torre de oração, primeira coisa que nós somos chamados a levantar a torre de oração é para escutar a Deus. Então fala para a pessoa que está do seu lado: você irá orar ao Pai, irá provocar o trono da glória de Deus, a fim de que o Senhor revele os segredos do seu coração, para que a palavra que saia da boca dele venha à terra e produza todos os efeitos necessários para depois retornar a Ele. Quem vai dizer isso é o próprio profeta Isaías, no capítulo 55. Ele fala que toda a palavra liberada do trono da glória de Deus, ela não vem à terra e não volta sem antes produzir os seus efeitos. A palavra de Deus está aqui, a palavra de Deus já foi proclamada, já está sobre nós, só que está procurando o espaço do nosso coração. Como aconteceu com a Virgem Maria, ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. O que aconteceu? O anjo afastou-se dela. Por que o anjo afastou-se dela? Porque aquela palavra que o anjo veio entregar à Virgem Maria cumpriu todos os seus efeitos. Na torre de oração precisa acontecer isso. Quando nós nos reunimos em oração, quando Deus libera uma palavra para nós, nós precisamos colocar em prática. Por isso que a escuta profética é fundamental para que possamos fazer um alinhamento. O que é o alinhamento? Quando nós estamos na torre de oração, nós não estamos no grupo de oração, que infelizmente nossos grupos de oração perdeu a característica inicial em muitos lugares, e nós percebemos isso. Não estou falando aqui de grupo de oração da renovação de forma específica, mas no âmbito geral. O que acontece? O animador vem aqui e começa a falar para vocês: levante o braço, todo mundo levanta o braço, abaixa o braço, todo mundo abaixa. Senta, levanta. Ore em línguas. Não sabemos nem se é o momento de orar em línguas. Não sabemos nem o momento de nós estarmos tomados para orarmos. Mas está tudo de forma mecânica. Não há mais poder de Deus, porque nós estamos robotizados. Nós não estamos ouvindo a Deus. Nós não estamos em comunhão com Deus. Nós não estamos no secreto para saber aquilo que Deus quer falar. E aí, como não tem resposta do povo, a pessoa que está aqui tem que ficar dando cambalhota para que a pessoa possa sorrir, para que possa levantar as mãos, para que possa orar. Mas na torre de oração, esse muro caiu por terra no nome de Jesus, porque a unção vem do povo, não vem dos ministros que estão aqui. É o momento de vivermos uma democracia espiritual organizada. O que eu quero dizer com isso? Ninguém na torre de oração vai ficar mandando levantar o braço, abaixar o braço. Nós estamos ali para orar. E orar e ouvir a Deus. No momento do clamor, se um irmão tiver uma moção de música, ele vai trazer. Se outro irmão que está aí é músico, tem uma moção profética, pode chegar e pegar o microfone, cantar e rezar, porque não tem aquela questão, que sempre aquele grupo, sempre aquela pessoa. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos provocar o trono da glória de Deus, a fim de que de fato o Senhor possa nos responder às nossas necessidades. E conforme o Senhor for falando a cada um de nós iremos o que? Anotar. E aí tem uma pessoa que toda a torre de oração eu aconselho que fique uma pessoa secretariando.
Uma pessoa precisa salvaguardar a memória daquele grupo. Nós precisamos voltar a fazer memória, como o povo de Israel, que sempre fazia memória dos grandes feitos do Senhor. Nós perdemos essa capacidade de fazermos memória. A gente esquece que Deus falou no grupo, na torre de oração de semana passada, e a gente já quer buscar um novo direcionamento para agora. E o Senhor não vai falar porque nós não fomos fiéis. Ele falou, por exemplo, dando um exemplo básico aqui daquilo que eu tenho vivido lá no Rio de Janeiro. Nós fazemos a torre de oração na nossa comunidade, nós fazemos a torre de oração numa paróquia, em Seropédica. Quem é em Seropédica, está aí? Louvado seja Deus, os irmãos estão aqui para testemunhar. Ali, naquela paróquia que o Padre Fábio celebrou ontem, para mim é algo assim que mexeu completamente comigo, porque eu achava que só tinha que ter alguns irmãos que sabiam assim, orar, fazer toda aquela questão da escuta profética, intercessão, mas levamos a proposta para o Padre de fazer na paróquia. Demos só uma formação básica, não foi? Só no primeiro momento, e depois o Padre coloca o Santíssimo, nós começamos ali a ficar em torno do Santíssimo, e nós começamos a orar, nós começamos a cantar, a orar, a gemer, seja o que for que Deus inspirar ali. E daqui a pouco tem um momento do silêncio, porque os nossos grupos perderam a capacidade de ouvir a Deus, porque não tem mais silêncio. Vocês já repararam isso? Quando tem um mover, o que acontece? Vem música, não é isso? Não se tem mais aquela capacidade de ouvir a Deus. Aí fala, não tem mais profecias. Como que vai ter profecias? Como que vai ter palavra de ciência? Como que vai ter palavra de sabedoria? Como nós vamos exercitar os dons e carismas espirituais se nós não ouvirmos a Deus? No início nós não escutávamos, sim ou não, gente? No início não tinha espaço para a escuta, para o silêncio, sim ou não? E hoje tem esse espaço? Hoje tem? E nós não estamos brigando com isso. É algo valioso ouvirmos a Deus. E no momento que nós estamos ouvindo a Deus, é o momento que o irmão vai entregar uma palavra. E aí tem uma palavra, o irmão vai lá, se levanta, se tiver um microfone, ele pega o microfone e fala, o Senhor está falando por meio dessa palavra. E aí ele fala a palavra, lê, não precisa fazer pregação. Se Deus deu só a palavra, só entrega a palavra. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está já condicionado que todas as vezes que a gente entrega algo, a gente tem que interpretar. A gente perde hoje também a capacidade que Deus vai dar o dom da interpretação para outros. Por isso que nos nossos grupos não tem mais o dom de interpretar as línguas. E nem mesmo nós não falamos mais em línguas, porque nós não estamos mais acostumados a ouvir a Deus e crer que naquela assembleia, naquele grupo, Deus vai suscitar todos os carismas, e única pessoa não, mas em toda aquela comunidade. E aí nós pegamos a palavra e começamos a fazer pregação. Não tem pregação. O máximo que nós vamos fazer é ler a palavra e falar assim, o Senhor me deu essa palavra porque Ele está falando isso, isso, isso. Acabou. Depois vem outro irmão e fala, mas nós precisamos também permitir que os irmãos falem profecia. Deus falando na pessoa de Deus, Deus não falando apenas no sentido assim, eu vou te abençoar, eu vou te curar, eu vou te transformar, eu vou levantar aqui isso, aquilo, outro. Nós precisamos voltar às profecias de origem, ordem de Deus. Eu estou te curando, eu estou te libertando, eu já estou te curando, eu já estou te salvando. Hoje a gente tem medo de profetizar, que nós não temos mais a autoridade espiritual, e a gente fica assim, que o Senhor, estou vendo que o Senhor vai abrir porta e tal, eu vejo que o Senhor não é nada concreto. Se nós formos perceber, as nossas profecias, elas estão nos enganando. Por isso que elas não se realizam, porque é sempre no plano assim, Deus, o Senhor está me mostrando aqui que vai fazer. Estou falando alguma mentira, irmão? Sim ou não? Não tem mais aquela que vem e já toca o nosso coração e a gente já fala, é comigo, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa profecia, essa palavra de ciência para mim. Imagine só, numa torre de oração, onde Deus dá uma palavra de ciência e todo mundo fica calado, ninguém se acusa. A graça de Deus não acontece mais porque não tem mais a transparência entre nós. Vai dizer Santiago, capítulo 5, versículo 16: confessai os vossos pecados uns aos outros, orai para que sejam curados.
A oração do justo tem grande eficácia. Se Deus liberou naquele grupo uma palavra de ciência, nós precisamos parar de ter medo e falar assim: é para mim, eu tomo posse. Se Deus liberou uma palavra de profecia, nós precisamos tomar posse. E aí, primeira coisa que nós temos que entender, que na torre de oração nós somos chamados a orar e ouvir a Deus. E aí, ao ouvir a Deus, os irmãos entregou essas passagens, vai ter o irmão secretariando lá, anotando tudo. O irmão tal falou isso, o irmão tal trouxe essa palavra, o irmão tal trouxe essa visão profética, essa profecia, trouxe esse sentimento. E aí depois nós vamos continuar orando. Depois de tudo fechar, uma pessoa daquela torre de oração, que está chamada a ser, vamos colocar, o animador ou o coordenador, alguém que vai ali ajudar aquele povo, vai dar o alinhamento. O que é isso? Vai a secretária, a pessoa que estiver secretariando, vai falar tudo de novo. O irmão tal falou isso, o irmão tal falou isso, vai fazer memória daquele grupo, daquele dia. E aí aquela pessoa vai falar assim: está vendo como que as coisas estão se repetindo? Então é sinal que Deus quer fazer isso, isso e isso. Vocês confirmam? Aí o povo que está no grupo, sim ou não. Ou então falar: confirmo, mas gostaria de acrescentar isso. Vocês estão compreendendo? Porque aí nós estamos pegando coisas concretas. E lá em Seropédica, por exemplo, a gente viu isso. Teve um dia que o padre, diante de uma realidade de oração, todo mundo estava falando sobre questão de pecado, que não se tinha confissão de pecado, e tantas realidades que as pessoas não buscavam o sacerdote. E aí o padre teve um alinhamento, que naquele mês, todo mundo ali que estava naquela torre, teriam que fazer um exame de consciência minucioso de tudo e confessar até aqueles grandes pecados e pecados que nunca foram confessados. Os irmãos estão aqui em Seropédica, não deu certo? O padre ficou espantado, que nunca viu tamanha quantidade de pessoas buscando confessionário e rasgando o coração. Ou seja, aquela torre de oração teve um efeito direto naquela comunidade paroquial. Então, quando nós falamos de escuta profética, é justamente para fazer um alinhamento e colocar em prática. E aí, se nós não colocarmos em prática, como que nós vamos nos reunir de novo buscar o alinhamento? Tem como? Não tem. E nós temos que, primeira coisa, se nós nos certificarmos que nós não colocamos em prática a direção de Deus, é colocar a cara no pó, pedir perdão por causa da nossa desobediência, e aí voltar à aliança com Deus. Porque nós não podemos desprezar nenhuma palavra que é liberada do trono da glória de Deus. Nós não podemos perder nenhuma palavra. Nós não podemos, meus irmãos, deixar com que o nosso coração fique anestesiado, porque eu garanto a vocês, se uma Eucaristia cair aqui, todos vocês irão no meu chão, vocês vão ficar desesperados. Mas quantas vezes a palavra de Deus é liberada e cai no chão e ninguém faz o mesmo movimento? Quantas vezes a profecia é liberada, cai no chão, porque não encontrou espaço no meu coração, no seu coração? Ninguém chora, ninguém fica com medo, ninguém se entristece, porque nós estamos anestesiados. E nós precisamos falar como os discípulos falaram para Jesus: mestre, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. E aí, meus irmãos, quando nós percebemos a realidade desse texto que nós acabamos de ler, os primeiros versículos começa com uma forma típica judaica de invocação e oração. Pai nosso que estás nos céus. Primeiro, as primeiras súplicas são dirigidas a Deus e pede a vinda do seu reinado. Meus irmãos, muitas vezes a gente fala assim: se arrepende. Nós precisamos nos arrepender, mas nos arrepender em vista de quê? Quando João Batista disse arrependei-vos, quando Jesus disse arrependei-vos, arrependimento na Sagrada Escritura fala de conversão, metanoia. Eu me arrependo em vista do reino de Deus, eu me arrependo em vista de ir para o céu, eu não me arrependo em vista apenas de comungar naquela missa. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Eu pequei, eu vou me confessar porque eu sei que aquilo é pecado. Eu tenho que me arrepender porque eu tenho que me arrepender. Não, eu me arrependo para que o reino de Deus seja instaurado na minha vida e aqui na terra. Então a primeira coisa que eles pediram era o reinado de Deus aqui. E nós precisamos pedir que o reino de Deus venha à terra. Porque Jesus disse: arrependei-vos, crede no Evangelho, porque o reino está próximo. O reino está no meio de nós. Então eu me arrependo porque eu creio no Evangelho e eu quero ver a manifestação do reino aqui. Pede
que Deus deixe chegar o tempo em que será reconhecido como santo por toda a criatura, que a plenitude de sua realeza seja revelada a toda a criação, e que a perfeição com a qual sua vontade é feita no céu se estenda também à terra. As 3 súplicas sobre nós pede-se o bem-estar físico e espiritual no período difícil, antes da plenitude do reinado de Deus. Pede que Deus nos dê o pão de cada dia, a qual nós precisamos, a qual o Jean trouxe para nós, que nosso Deus é um Deus providente, e que o perdão que recebemos de Deus possa nos levar a perdoar os que também nos ofenderam. Porque a palavra vai dizer, a própria oração, perdoar-nos as nossas ofensas, assim como. É um comparativo, sim ou não? Se eu não perdoo o irmão, eu vou ser perdoado? Se eu não perdoo o meu irmão, eu vou ser perdoado? Será que nós temos consciência disso? E na nossa torre de oração precisa voltar a ter profecias que nos levem ao quebrantamento, ao arrependimento, ao perdão, à vida fraterna, porque senão nós seremos obstáculos para a ação de Deus. Porque Deus não realiza, porque nós não estamos sabendo como orar, como rezar, como entrar em comunhão com Deus, como chamar Deus de Pai, o Espírito de Deus, Jesus enviou o Espírito que clama em nós, Papai, Papai amado, Pai querido, Paizinho. Nós perdemos a relação com Deus porque nós não oramos mais, e nós precisamos pedir o dom da fé. Nós precisamos pedir o dom da fé, para que possamos ver os milagres e os prodígios acontecer. Vai falando assim comigo: Senhor Jesus, dá-me o dom da fé, e ensina-me a orar, para que eu possa me relacionar contigo com o coração reto. Coloca na minha cabeça que a única forma que eu tenho de me relacionar contigo é por meio da oração. Então, se eu quero falar contigo, se eu quero te ouvir, eu vou para a oração. Quando e como devo orar? Às vezes nós temos essa dificuldade. Quando? A todo momento. Fala para a pessoa que está do seu lado: todo momento precisamos orar. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Acordou e levantou da cama, ore. Antes de dormir, ore. Antes e depois de tomar banho e se arrumar, ore. Já vai entrando no banheiro, meu irmão, minha irmã, já aquele banho de manhã, já vai pegando aquela água que vai caindo do chuveiro, fala: Senhor, essa água limpa o externo, mas a água do Espírito purifica o interno. Vem, Espírito, lava-me, e já vai churir, alabaria, andalabari, e vai orando, meus irmãos. Nós precisamos voltar a exercer os dons do Espírito, os carismas, sobretudo o dom porta, que é o dom em línguas, para que venham os demais, a profecia e tantos outros. A parábola do visitante no meio da noite, a qual nós lemos, fala que é uma exortação à perseverança na oração. Você faria como esse homem? Você bateria até a pessoa te atender? Nós fazemos isso com Deus? Porque Jesus deu essa ordem: orai até que sejais revestidos, ou seja, enquanto não for, não pare de orar. Quem aqui está precisando de uma bênção? Levanta a mão. Quem aqui tem permanecido diante de Deus até que Deus revele o cumprimento dessa bênção, dessa necessidade? Vai levantando a mão. Quem está vivendo essa realidade: Senhor, não vou sair da comunhão contigo enquanto não vê isso. Santa Mônica orou quanto tempo? 33 anos, não foi isso? Para Santo Agostinho, ela permaneceu ali perseverantemente até que o Senhor pudesse honrá-la. Você está orando assim pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos da sua casa. Você está feliz por estar na igreja, você está feliz por estar no grupo de oração, mas a tua família está indo por inferno, os seus filhos estão se perdendo, os seus pais estão se perdendo. Isso não há arrependimento no seu coração, não há choro, não há dor, não há angústia de ver que eles estão se perdendo, e nós estamos felizes numa igreja de manutenção, numa pastoral de manutenção, numa igreja que não tem mais vida, e nós não choramos mais pelos nossos. E a torre de oração
sinal de Deus falando: voltem, 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 porque eu quero resgatar a minha igreja, a minha noiva, e eu conto com vocês. O Senhor está contando comigo e contigo, para que as torres de oração sejam levantadas em nossas vidas, para que as torres de oração sejam levantadas em nossas casas, em nossas paróquias, em as capelas do Santíssimo. E como que devo orar? Vocês aprenderam que temos que orar a todo momento, insistir. E como? Pai nosso, que estás nos céus, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Pedi e vos será, buscai e batei, a porta vos será. São 3 descrições diferentes de oração de súplica: pedir e bater. Mas o buscar, meus irmãos, também glorifica a busca do reinado de Deus e a união com o Pai. Eu peço, eu bato, mas buscando a comunhão com o Pai, buscando o reino dos céus. É isso que nós precisamos fazer. Quando eu oro, eu estou batendo. Quando eu oro, eu estou procurando, mas buscando a relação com quem? Com Deus. Se não tiver busca do trono da glória de Deus, da face de Deus, não adianta pedir, não adianta procurar, porque nós não vamos ser atendidos e nós não vamos achar. E por fim, meus irmãos, para terminarmos, nós precisamos entender que há vários tipos de oração: aquelas que já são escritas, como o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, o Veni Creato e tantas outras orações que nós sabemos, e aquelas também que Deus faz com que possamos falar de forma espontânea. Primeira coisa, oração de adoração. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e a nossa miserabilidade. Há uma distância. Ele é tudo e eu sou nada. Ele é santo e eu sou pecador. E segundo, a oração de louvor a Deus. Quando as pessoas, irmãos, falam assim: louve a Deus, nós fazemos de tudo, menos de louvar, porque nós não sabemos nem louvar. Louvar, meus irmãos, é elogiar. Toda vez que nós formos louvar a Deus, tem que elogiar. Se você for louvar uma pessoa, você vai elogiar ela. Então, por isso aquela música lá, 67, do Louvemos o Senhor, que todo mundo sabe: louvado seja o Senhor pelo céu, pela estrela, pelas... Não é? Lembra dessa música? Até quase que canta essa música, para a gente fechar. Ela nos ensinava a louvar, porque nós louvávamos a Deus pelo céu, pela terra, pelas estrelas, pelo firmamento, pela água, pelo fogo. Porque para mostrar que o louvor é um elogio à obra da criação. E a súplica é o que nós acabamos de falar, é pedir. Na súplica eu não peço para o meu irmão, na súplica eu peço para mim. Às vezes a pessoa faz oração de súplica pedindo para o outro. Para o outro se chama o quê? Intercessão. A súplica é para quem? Para mim. E a intercessão é para o outro. E a ação de graças é extinta em nossas igrejas. Não há mais oração de ação de graças, nem nas nossas liturgias. A ação de graças é o momento de agradecermos a Deus. E o Catecismo da Igreja Católica vai dizer: sem ação de graças não há Eucaristia. E muitas vezes, depois do grupo de oração, nós precisamos agradecer a Deus pelos seus grandes filhos. Então vai ficando de pé. Já vai pedindo o desejo mesmo de você se reconciliar com Deus por meio da oração, de você se relacionar com Deus por meio da oração. Primeiro passo da torre de oração é sabermos orar. Primeiro passo é a oração. E já vai levantando, não vou nem falar levantar os braços, senão a gente vai cair no capoeira. A gente já está na torre de oração, você fica da maneira que você fica. Se você quiser louvar, quiser gritar, quiser cantar em línguas, fique à vontade. Mas é o momento agora de deixar cair tudo aquilo que foi falado e tomar a firme decisão de consentir agora aquilo que você quer. E se você quiser hoje tomar a decisão de fazer um cadastramento, de se cadastrar o grupo que você irá começar, a torre de oração, nós não iremos fazer agora, nós iremos fazer só na parte da noite. Nós teremos um papel que você dará o seu nome, para que você possamos ter contato contigo. Mas o primeiro momento agora é você colocar na sua cabeça: cara, eu preciso
voltar às origens, eu preciso orar, eu preciso me colocar na brecha, eu preciso